Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Fronteiratura, seu canal de fantasia, escrita criativa e ficção. Eu sou o Sérgio Viana Filho, sou escritor e sou o autor do livro Almaron, O Retorno do Ancestral. Hoje é um vídeo muito especial para mim. Eu vou tratar sobre o legado de um dos maiores autores de fantasia, capa e espada, um dos pais do subgênero de capa e espada da fantasia. Eu estou falando de Robert E. Howard, criador de muitos personagens icônicos, personagens que marcaram a vida de milhões de leitores, a minha vida em especial, e o pai de um dos maiores personagens, um dos bárbaros mais marcantes e que marcou a minha vida, marcou a minha infância, a gente vai conversar sobre isso, e também a minha adolescência, que foi Conan, o Bárbaro. Robert E. Howard nasceu no Texas, nos Estados Unidos, no dia 22 de janeiro de 1906. Teve uma infância comum, normal, nada que chamasse atenção ou que fugisse dessa normalidade. Era um garoto muito ativo, frequentou a escola e ainda cedo demonstrava claramente muito apreço por esportes, como o rugby, mas ainda menos, mas o boxe. Ele sempre gostou muito de boxe desde a sua infância, gostava de lutas. Quando não estava na escola ou junto dos amigos dele, estava sempre caçando alguma coisa para fazer, caçando pequenos animais nas propriedades dos seus vizinhos, amigos, até em suas próprias terras. Então ele era um garoto muito ativo e ao mesmo tempo muito criativo também desde cedo. Robert E. Howard, ele teve uma infância que a adolescência dele, na verdade, foi bem marcada por um período muito ruim, muito crítico nos Estados Unidos, em todo o mundo, mas nos Estados Unidos em especial, que foi a década de 20, com o crack da Bolsa, a quebra da Bolsa de Nova York e a consequente crise econômico-financeira que atingiu todo o mundo por consequência, mas em especial os Estados Unidos. Isso gerou uma série de problemas em todo o país, mas ao mesmo tempo também uma série de oportunidades. Robert E. Howard, ele, terminando a escola, ainda adolescente, ele necessitava ajudar os pais a colocar a comida na mesa, ele notou que ele precisava de alguma forma ajudar o pai, principalmente, a sustentar aquela família. Então, como ele tinha muita criatividade, ele se mostrava muito bom na escrita, ele gostava muito de criar personagens, desde muito cedo, desde muito jovem, desde 14, 15 anos, ele começou a escrever. Então ele já começou a procurar algumas magazines, algumas revistas pulp, que eram revistas mais baratas, eram revistas, como eu já falei em alguns vídeos, nos Estados Unidos, nesse momento era muito comum essas revistas com um papel de uma qualidade um pouco inferior, mas por consequência circulavam muito mais e tinham um grande acesso desse público muito mais amplo, E Robert E. Howard começou a escrever. Escrevia vários contos, várias histórias. É muito interessante notar que Howard, ele escreveu faroeste, ele escreveu histórias sobre crimes, mistério, suspense, mas o grande nicho de Howard, o que ele mais gostava de escrever e o que ele foi mais profícuo, sem dúvida alguma, foi a fantasia. Então você tem Howard por volta ali no final da década de 20, início da década de 30, por seus 24, 25 anos de idade, ele criando histórias de mundos fantásticos, mas ainda se apropriando de ideias já seculares, histórias já contadas anteriormente. Então ele pegava ali algumas ideias, por exemplo, ele pegava a Atlântida, ele pegava ideias das civilizações, dos povos pictos da Inglaterra, o conceito dessa barbárie, e toda essa cosmologia que vinha junto, todas essas histórias, todos esses povos, e ele pegou tudo isso e criou num caldeirão, num mundo fictício de histórias
que traziam uma ideia de um mundo que era o nosso mundo, mas num tempo em que nós não temos consciência, né? Então, é muito antes da nossa pré-história, é como se uma civilização muito anterior à nossa tivesse vindo, tivesse se fixado e percorreu toda a sua história, todo o seu tempo, e em algum momento veio a acabar. Então, Howard criou um dos seus mais icônicos personagens, que, na verdade, foi o pioneiro nas criações de Howard, e muito embora não tenha sido o personagem que fez mais sucesso, eu estou falando do Rei Ku. Rei Ku é um rei Atlante, né, da civilização Atlante, ele é um bárbaro, né, não há, na verdade, nesse período das histórias de Rei Ku, uma civilização muito avançada. Na verdade, a civilização Atlante ela é sim a mais avançada nas suas histórias, mas o Rei Ku é um rei bárbaro e todos os outros povos, os lemurianos, os pictos que já existem, são ainda mais bárbaros. Então são histórias que são muito permeadas por lutas, tudo muito sanguinário, tudo muito visceral, mas são histórias fantásticas. Eu arrisco dizer que dos muitos autores que eu admiro, e admiro mesmo, Robert E. Howard está no meu top 3 na criação de narrativas, em suas criações de personagens, o desenvolvimento do personagem na história. É fantástico. Você pega uma história qualquer personagem de Robert E. Howard, e você pega para ler, você vai se apaixonar. Você vai se apaixonar pelo estilo de leitura, a forma como Robert E. Howard escrevia, e é tudo muito fantástico. Então, o Rei Ku foi criado primeiramente por Howard, é um rei bárbaro. Você já vai começar a conhecer esse bárbaro, esse rei, já como um soberano dessa civilização Atlante, num tempo ainda muito mais pretérito do que nós vamos tratar ainda. E Rei Ku vai ter suas aventuras permeadas de magos malignos, feiticeiros, esses outros povos mais bárbaros tentando atacar o reino de Ku, enfim. E são histórias muito legais. Eu peguei aqui um exemplar da editora Pipoque Nanquim, muito legal, muito interessante, tá? Eu tenho a coleção completa e o único volume do Rei Ku é esse aqui. Vale muito a pena, super indico para você que é fã de Howard, não conhece essa edição, vai sem medo, é muito legal, tá? Então fica a minha dica aqui desse primeiro personagem, que é o Rei Ku, muito interessante. Eu não poderia tratar sobre o legado de Robert E. Howard se eu não falar da sua mais famosa criação, da criação que fez mais sucesso dele, e é incrível notar que não em vida, Howard criou um dos seus personagens mais icônicos na cultura pop, sobrevive até hoje, na verdade nunca esteve tão forte, dentro de tantos altos e baixos em sua história, e foi um personagem que me atingiu diretamente logo na minha infância. Eu me recordo que eu tinha 10 anos quando eu conheci esse personagem. Eu estou falando de Conan, o Bárbaro, pelo qual eu sou completamente apaixonado. Vou mostrar um pouquinho da minha coleção aqui para vocês, enquanto nós tratamos desse icônico personagem, nós tratamos desse tema. E lá com 10 anos, já quase 11 anos, eu voltando sempre da escola, aquelas bancas de jornal, quem é do meu tempo aí, quem é antigão como eu, vai lembrar das bancas de jornal, nas esquinas, de jornais nas esquinas, e estavam lá aquelas capas, né? Aquelas revistas em formato um pouquinho maior, tipo a revista Manchete, aquela revista um pouquinho maior, e tava lá aquelas capas fantásticas com aquele bárbaro, porra, o cara arrebentando todo mundo, machado, espada, sangue, era algo que você não via, você não tinha nada parecido com aquilo. E aí eu estava lá voltando da escola com meus colegas, ou eu ia na feira com meu pai, e eu vi a capa da Espada Selvagem de Conan. Não é essa edição, tá? Essa aqui é uma edição, é um encadernado que saiu muito mais recentemente pela Panini, editora Panini. Ela pegou justamente toda a coleção da Espada Selvagem de Conan, que saía pela editora Abril, se eu não me engano, a editora Abril, idos de 1984, 85,
até o início do século XXI, lá pelo ano 2002, 2003, se eu não me engano, que acabou A Espada Selvagem de Conan no número 202, se eu não estiver errado. E isso aqui é fantástico, tá? É preto e branco, como as publicações da editora Abril. A Espada Selvagem de Conan me apresentou o mundo desse bárbaro selvagem, do bárbaro cimério, o gigante cimério, e como um bom garoto de 10 anos que gostava de aventura, com uma criatividade empolvorosa como a minha, eu me apaixonei, pedi ao meu pai para começar a comprar as revistas e meu pai deixou. Os meus pais não esquentaram, não foram contra. Década de 80, né? Criança na década de 80, e eu comecei a colecionar e tive acesso a essas maravilhosas histórias, aventuras fantásticas de um mundo, né, de um tempo em que nós vamos tratar melhor aqui no vídeo, que é a Era Iboriana, a Era Iboriana de Conan, que é uma era seguinte à Era de Kul, o rei. A gente vai falar um pouquinho mais agora. Então você tem Conan o Cimério, ele ainda muito jovem nas terras cimérias, é o país dele, né? É uma terra desolada, congelada no norte do continente iboriano. Quando eu estou falando da Era Iboriana, o continente iboriano, nós estamos falando de um período pós-cataclísmico, que acabou com a civilização do rei Kul, que devorou a Atlântida, né, como nós conhecemos nas lendas e nas histórias. A Lemúria, a Atlântida foram devoradas pelo mar, e após milênios houve uma nova civilização surgindo, e esses sim, os iborianos, se espalham por essa nova terra, com diversas nações, tribos, povos bárbaros, como Vanires, Asgardianos, e dentre eles os Cimérios, os Pictos também estão, a gente vai contextualizar tudo isso, e muitas outras nações. E é muito curioso como Howard criou essa era iboriana e esse continente iboriano muito voltado a uma época como se ele tivesse criado algo anterior à nossa história, mas você vai ver claramente que há algumas semelhanças entre esses povos muito anteriores e aos povos pré-históricos na nossa própria história. Então a gente vai ver algo muito semelhante ao que um dia vai se tornar as civilizações pré-egípcias e egípcias. Você vai ver lá civilizações muito antigas que vão dar início à cultura indiana, aos chineses e demais orientais. É muito bacana. Os turcos, aquela coisa do Oriente Médio, e por aí vai, assim como também os povos africanos, negros, no sul, do que você já desenha naquele continente iboriano uma África, um protótipo de um continente africano. Ao norte você vai ter esses homens com a característica europeia, e por aí vai. Então você está dentro desse ambiente, mas tudo num ambiente de capa-espada, com monstros, e é muito legal notar que há uma junção de histórias com os mitos de Cthulhu. H.P. Lovecraft, um outro grande autor, e que era contemporâneo de Robert E. Howard, eles trocavam cartas, trocavam correspondências. Então Robert E. Howard ele usou muito dos mitos de Cthulhu, dos monstros que Lovecraft criava. Ele se aproveitou, ele teve muito desse imaginário, ele pegou muitas ideias com Lovecraft para criar monstros, grandes lendas na era iboriana. É muito legal. Então toda essa mistura de ideias veio a trazer muitos ganhos para esse continente, para essa era iboriana de Robert E. Howard. E Conan está inserido nisso, tá? Então ele é um jovem cimério, ele muito jovem. Eu não vou entrar, vários vídeos na internet que a gente conhece um pouquinho melhor, a fundo, na verdade, a história de Conan. Eu estou aqui para tratar um pouquinho de como a gente pode conhecer as histórias de Robert E. Howard, o legado que ele deixa, né? Então, na Espada Selvagem de Conan, vai ficar muito claro, embora não sejam histórias que tenham sido publicadas numa linha temporal, então você não vai conhecer no início
da coleção da Espada Selvagem de Conan, o Jovem Conan, e no final você vai ter lá o Conan Rei, o final da vida dele. Não, as histórias são muito misturadas, então você pode pegar algumas edições que você tem um Conan ladrão jovem, e você na edição seguinte você já vai ter um Conan um pouco mais velho, rei, com seus problemas junto ao seu reino, a Aquilônia, enfim. Então, mas fica a dica, a Espada Selvagem de Conan é uma coleção que me apresentou o personagem. Para mim é algo irretocável, né? Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu sou apaixonado, mas fica a dica, quem quiser pegar, tá aí a coleção da Panini, eu acho que é uma ótima opção para você se aprofundar nas histórias do personagem, apresentar às gerações mais novas aí esse personagem que é icônico, é muito bacana, vale muito a pena. Quando por volta do início do século XX, acabou por volta ali de 2001, 2002, acabou a publicação pela editora Abril da Espada Selvagem de Conan, né, no seu formato, e nós ficamos num vácuo muito grande, num período ali em que nós, fãs de Conan, nós não tínhamos nada sendo publicado, nada de novo, e a própria extinção da publicação da editora Abril da Espada Selvagem de Conan, ela veio num processo de que não havia mais histórias novas, né? E aí, de repente, nós somos surpreendidos pela editora Mitos, que trouxe dentro do seu selo da Dark Horse, um selo adulto, um selo que trazia outros personagens icônicos. Se não me engano, trazia Hellboy também nesse selo, eu não tenho certeza. E trouxe Conan. Isso aqui, gente, é uma coisa de outro mundo. Eu peguei esse exemplar, tenho toda a coleção da Mitos, capa dura, um acabamento dourado aqui no nome, é uma coisa linda, tá? Com novos desenhistas, né? Tem gente muito fera aqui, então você vai ter, não são histórias novas, o que você vai ter são releituras das grandes histórias, né? Dos grandes contos de Conan, mas com uma arte maravilhosa. Eu abri aqui, tá? Essa história particularmente é A Filha do Gigante de Gelo, Ymir. É uma história maravilhosa, na qual Conan, após um combate, ele está trabalhando com os Asgardianos, outros bárbaros, e ele vai entrar numa luta, numa batalha contra os Vanires. Ele vai se ver sozinho, perdido, um único sobrevivente num confronto muito brutal, e ele vai, de repente, ver uma menina nua, uma jovem moça nua, com a pele muito pálida, vindo na direção dele, e que vai seduzi-lo propositalmente para tentar assassiná-lo. Ela é a filha de um deus e vai fugir, vai tentar levar Conan até os seus irmãos, que são dois gigantes de gelo, enfim. Não vou dar spoiler, muita gente já conhece, mas eu não vou dar spoiler. História fantástica, uma releitura maravilhosa, um desenho maravilhoso. Isso aqui é uma nova forma de se desenhar Conan, frente aos grandes clássicos anteriores de Buscema e por aí vai, mas isso aqui também é maravilhoso, vale muito a pena, tá? Então há várias edições, se eu não me engano são 15 ou 16 edições. Há também um ônibus, tá? Da própria editora Mitos fez vários ônibus com essas histórias aqui do Conan, esses arcos todos aqui que eles lançaram. É maravilhoso, vale muito a pena. E indico também, tá? Eu acho que fica um pouquinho difícil hoje de encontrar, não tenho certeza, mas procurando um pouquinho, com um pouquinho de força de vontade, querendo, você vai encontrar sim, tá? Indico fortemente também. E então nós temos o Conan, né? Um jovem Conan lidando com invasões de nações nas terras da Ciméria, que é a sua terra natal, uma terra congelada, uma terra talvez como a Noruega aqui no nosso mundo, no nosso tempo. Muito gelo, muito frio, são bárbaros, mas ainda que sejam bárbaros, eles têm um código de honra muito interessante. Eles não são invasores, eles respeitam muito essa individualidade e esse conceito da sua terra, eu estou aqui para tratar a minha, você trata a sua.
os povos bárbaros são bem diferentes nessa criação de Howard. Então você tem os Vanires de Vanaheim, que são esses sim homens brancos muito altos, ruivos, e eles são invasores. Me traz um pouquinho a ideia dos invasores vikings, né, das expedições vikings, me traz um pouco isso. E eles invadem a Ciméria, invadem Asgard, que tem os Asgardianos. São conceitos de povos bárbaros diferenciados. Então Conan faz parte dos Cimérios. Ele muito cedo começa a lidar com outros povos civilizados. Eu gosto de fazer aspas nisso. Vai ter um conceito muito interessante de civilização e barbárie que sempre me pegou, tocou muito fundo em mim, esse contexto. Conan ele passa a lutar por sua terra num cerco que os aquilônios vão fazer a sua terra, no chamado Cerco de Venarium, e ele vai conhecer a guerra, ele vai conhecer o sangue, ele vai conhecer a morte, e ele vai conhecer o que há de pior no homem. Então ele sai da terra dele, ele começa ainda adolescente a cruzar outras terras, outras nações, vai conhecer outros povos, ele se torna ladrão, ele se torna mercenário, ele vai se tornar um guerreiro muito competente, e aos poucos ele vai experimentando, ele vai se apaixonar e vai se tornar um pirata, quando ele conhece Belit, a rainha da Costa Negra. Então esses vários arcos da vida de Conan estão muito bem descritos por Howard. E eu gostaria de trazer aqui, da mesma forma que a gente tem a Pipoca Nankin trazendo as histórias do rei Ku, né, de Valúzia, a gente tem também toda a história de Conan em 3 volumes muito bacanas, muito caprichados, que a Pipoca Nankin trouxe. Essas capas maravilhosas de Frank Frazetta, que para mim são assim irretocáveis. Eu já conheço isso aqui de cabo a rabo, como a palma da minha mão, mas a todo momento eu me vejo enamorando essas capas aqui, as pinturas de Frank Frazetta, que foi quem trouxe mesmo esse modelo de como é o Conan. Então são 3 volumes que a Pipoca Nankin trouxe, com os contos originais de Howard. Estes contos, sim, respeitados a ordem de criação e publicação pelo autor. Então você tem todos os contos de Conan nesses 3 livros aqui da Pipoca Nankin, do início da vida de Conan até ele ficar velho, se tornar rei. Então você tem todos os contos ali em ordem cronológica. Vale muito a pena para que você conheça, para que você possa se aprofundar. Diferente dos quadrinhos da Espada Selvagem de Conan, que você tinha uma ordem aleatória e adaptações em quadrinhos das histórias dos contos de Robert E. Howard sobre Conan, ali não. Nesses 3 volumes da Pipoca Nankin, você tem os contos originais muito bem traduzidos e respeitando essa ordem cronológica de criação e posteriormente publicação. Vale muito, muito a pena mesmo. Lá quando eu era pequeno, existia, fora a revista Espada Selvagem de Conan, que ela, até pelo formato, é uma história muito longa, você consegue essas explicações em vídeos mais detalhados, mas a Espada Selvagem de Conan, ela fugia do selo que havia à época, na década de 70, na década de 60 nos Estados Unidos, que era um selo que censurava vários personagens, várias histórias, então você tinha limitações. Então tenta imaginar uma história de Conan sofrendo essa censura do selo, né? Então você tinha o Conan sendo publicado, em resumo, por esse formato que a editora nos Estados Unidos conseguiu fazer para fugir desse selo. Havia um regramento, e como esse formato de revista, que era a revista da Espada Selvagem de Conan, fugia do regramento de uma história em quadrinho normal, ela não sofria censura desse selo. E fora isso, nos Estados Unidos, o Conan saiu pela Marvel Comics, e as histórias eram no formatinho, né? As revistinhas que nós aí que também somos mais antigos, nós conhecemos bem, quem colecionou as histórias do Incrível Hulk, X-Men, Capitão América, enfim, Homem-Aranha,
tantos outros gibis, né, aquele formatinho de gibi menor, também saiu o Conan, aqui no Brasil também pela Editora Abril. Esses quadrinhos sim coloridos, tá? E saíam pela Marvel. E pegar esse tijolão aqui, que saiu aqui também pela Panini Comics, tá? Aqui novamente essa releitura no formato ônibus. E esse aqui é o volume 1, eu tenho o volume 1 e tenho o volume 2 também. Eu não comprei ainda o volume 3, é uma patacada. Isso aqui, se você soltar do terceiro andar na cabeça de alguém, é homicídio doloso, com certeza. E aí você vai ter todas as histórias, né, sendo lançadas nos seus mais diversos volumes, naquele colorido clássico, né, daquele formatinho de gibi, tá? Então você vai ter todas essas histórias, é muita coisa, esse formato ônibus é muito legal. Eu tenho algumas ressalvas no que dizem respeito principalmente ao final. Nós temos muitas páginas com contextos interessantes que explicam um pouquinho sobre a história das publicações e tudo, só que está em inglês. Então não é que a gente não vá ler inglês, mas muitas pessoas não vão, né? Muitas pessoas não vão ter, não vão conseguir aproveitar, não vão ter acesso, né, a esse conhecimento, ao que está escrito aqui. É uma ressalvazinha, mas obviamente os quadrinhos estão todos aqui, e fantásticos, todos em português, é óbvio. Então tá aqui, é o ônibus da Panini, tá? Se eu não me engano já está no número 4 ou número 5, eu estou com o número 1 e o 2, mas pretendo ir adquirindo aos pouquinhos, é bastante coisa, são cerca de aí, quase 800 páginas, são 780 páginas, sendo que dessas, pelo menos umas 650 com quadrinhos do Conan. Então, tá aí. É o ônibus do Conan, saindo pela Panini, é uma boa opção também, mas eu não indicaria como uma porta de entrada. Se você for pegar uma porta de entrada, eu indico mais a coleção da Espada Selvagem de Conan, eu indicaria começar a ler os contos que saíram pela editora Pipoca e Nanquim, os contos originais, na ordem cronológica, não os quadrinhos, são os contos mesmo, e depois mergulhar aqui nas histórias de Conan o Bárbaro. E aí, da mesma forma que eu fui surpreendido, eu acho que foi em 2012, 2013, pelas edições da Mitos, que traziam aquelas novas releituras, aquelas histórias novamente redesenhadas dos originais anteriores, das aventuras de Conan. Você tem esse novo fenômeno, né, principalmente com muitos dos direitos de vários contos e histórias de Howard sendo espalhados. A Marvel, ela perde o selo, né, o personagem do Conan. E aí, um belo dia, eu estou pesquisando alguma coisa, estou sempre vendo ali alguma coisa dos personagens que eu mais gosto, não necessariamente de fantasia. E um belo dia eu estou pesquisando e vejo que uma editora nacional está trazendo um selo de uma editora francesa, europeia, né? Que é a editora Pipoca e Nanquim aqui no Brasil, está trazendo isso aqui. Aí tocou fundo no coração do fã. Conan o Cimério, edição definitiva, volume 1. Aí quando a gente vê a edição definitiva, a gente sabe que não é, né? A gente sabe que... E a gente pede para que não seja, né? Quem é fã de verdade... O que é isso aqui? Isso aqui é uma coisa de estourar a cabeça. A gente pega capa dura, tá? Pipoca e Nanquim, são os contos clássicos, né? Todos os contos, tá aqui nesse volume, que é o primeiro volume. Rainha da Costa Negra, Colosso Negro, Além do Rio Negro e A Filha do Gigante de Gelo, qual tratei agora há pouco. Então você tem essa edição da editora Glénat, francesa, que saiu aqui no Brasil pelo selo da editora Pipoca e Nanquim. Coloridão, um negócio de louco, maravilhoso, formatão, com uma visão diferentona do Conan, cada história com um autor, um desenhista que traz a sua visão, a sua releitura, né, do Conan, do Bárbaro. Porra, essa história aqui de novo, da Filha do Gigante do Gelo,
a perseguição de Conan a essa jovem, que é a filha de Ymir. É um negócio assim, é fantástico. Então, cada volume aqui você vai ter 4 histórias. Eu tenho um pouquinho dos esboços, sketches de produção. E nesse primeiro volume você tem essas 4 histórias. Você vai ter um segundo volume, no mesmo formato, tá? Lindão. Maravilhoso isso aqui. Aqui a capa você vê claramente, ó, um Conan mais velho, barba grisalha, ele já é rei. Cercado aqui por várias lanças, várias lâminas, um exército totalmente destruído ao redor. Cena clássica, né? Conan geralmente sobrevivendo a problemas descomunais. E né, aqui nesse volume nós temos a Cidadela Escarlate, Sombra de Ferro ao Luar, Pregos Vermelhos e as Negras Noites de Zamboula. São outras 4 histórias clássicas que estão aqui também. Segundo volume, e mais recentemente, Pipoca Nanquim, estamos aguardando o 4º volume, hein? Tá aqui, ó. O volume 3, a edição definitiva. Mesma coisa, mesmo acabamento, mesmo trabalho. Capa dura, maravilhoso, tá? E nesse aqui nós temos 3 histórias, tá? Ao invés de 4, temos os Profetas do Círculo Negro, Inimigos em Casa e o Deus na Urna. Isso aqui é maravilhoso. Essa última história aqui, o Deus na Urna, tá? Vou até colocar aqui. Tem algumas histórias que tem essa visão, né, essa releitura do personagem Conan fisicamente, cabelo, vai ter alguns Conan com dread no cabelo, mas essa história aqui do Deus na Urna é fantástica, é uma releitura sensacional, parece uma história de Agatha Christie, uma coisa meio um assassinato e vai ter uma investigação, Conan se torna suspeito, muito bacana, tá? Então tá aqui, são os 3 volumes, pesado, da editora Glenar, saiu pela Pipoca Nanquim. Indico muito fortemente. Você encontra fácil, tá? Os 3 volumes. E ainda à venda aí. E para você que é fã, porra, tá? Se você não tem, não conhece, por favor. Se você é fã como eu, você precisa ter isso aqui. E se você não é fã, é uma boa porta de entrada, tá? Indico muito. Eu pretendo fazer um vídeo muito mais específico sobre Conan, mergulhar mesmo na barbárie, né, na era iboriana. Isso merece um vídeo à parte. Esse vídeo aqui é sobre o legado de Robert E. Howard, as suas criações. É claro que eu não poderia deixar numa parte muito curtinha falar pouco sobre Conan, que de fato é o personagem icônico dele, é o personagem que faz mais sucesso do autor, mas não é o único. Então, fora a era iboriana, nós temos outros personagens que quando eu conheci, eu particularmente quando conheci, e vinham nas histórias, principalmente na revista Espada Selvagem de Conan, vinham as histórias desses 2 personagens. Então nós temos aqui, também pela editora Pipoca Nanquim, Bran McMorne, que é o último rei dos Pictos. É interessante como Howard gostava dos Pictos. Existiam Pictos lá na era pré-iboriana, na Valúzia, na Atlântida, Lemúria, você tinha lá os Pictos. Na era iboriana, na era de Conan, você tinha os Pictos, inclusive eram dos antagonistas recorrentes nas histórias do Bárbaro, estavam sempre os Pictos lá. E aqui você vai ter a história desse último rei dos Pictos, dessa civilização, que é Bran McMorne. Ele luta contra o Império Romano, né? Então você tem contos do autor aqui de Bran McMorne que são fantásticos, não perdem nada, né? É mais um personagem muito rico, com um histórico de fazer você cair o queixo. Você conhece isso aqui e você se apaixona logo de cara. É muito interessante, é uma outra leitura que o autor vai dar. Você está tão acostumado, isso aconteceu comigo, então você está tão acostumado com os Pictos sendo antagonistas e nessa era muito antiga, que é a era iboriana, e de repente você vai encontrar os Pictos uma coisa mais histórica, uma coisa mais centrada, pé no chão, lutando contra a ocupação romana, e é muito legal, muito interessante, indico muito também, fica a dica. E fora esse personagem do Bran McMorne, tem um personagem que é muito interessante, que é Solomon Kane. Solomon Kane é um puritano,
Então agora a gente já saltou bem mais à frente, agora nós de fato estamos na nossa terra, no nosso mundo, uma Europa, uma África, um Oriente Médio ali pré-vitoriano, nós estamos, eu creio que em 1600, 1700, então nós temos a questão protestante, a questão puritana inglesa, ele é um inglês, e ele caça demônios, né? Ele caça demônios, ele vai até as selvas africanas. É interessante, Howard é fruto do seu tempo, né? Howard é um escritor, um autor fruto do seu tempo. Então nós temos, dentro dos contos de Solomon Kane, essa questão da barbárie das selvas negras africanas, os povos meridionais, né, dessa África árabe também sofrendo com maldições e tendo muitos monstros nessas localidades, mas a Europa também não está livre não. Então você tem vampiros, você tem morcegos gigantes, enfim, vários antagonistas que Solomon Kane, que é um puritano cristão, ele vai lutar contra. Então ele quer livrar o mundo dessas criaturas demoníacas, dos efeitos nefastos do mal. É bem interessante, é uma abordagem muito legal. Não é um dos meus personagens preferidos, mas é bacana. Tem os quadrinhos dele na Espada Selvagem de Conan, mas quando eu peguei aqui novamente essa edição, com os contos originais do personagem, é tudo muito bem escrito, é tudo muito legal. Você você conhecia o personagem nos quadrinhos, e quando você passa a ler os contos, você se aprofunda ainda mais, você vê como Howard, sou suspeito para falar, mas você vê como Howard escrevia bem, como ele trazia o personagem ali na ponta da caneta, de forma magistral. Ele conseguia fazer com que você se aprofundasse. Cada conto que você lê de um personagem, você pode até falar que você não gostou do personagem, mas que ele está mal escrito, você não pode dizer. Então, Solomon Kane, Bram McMorn, são dois personagens muito bons, muito importantes também no legado de Howard, e não tão icônicos quanto Conan, sempre vieram ali um pouco a reboque, mas indico também que vocês conheçam. Por fim, existem dezenas de personagens de Robert Howard. Eu vou fazer um vídeo específico, não citei aqui, sobre Sonja, a Vermelha, Red Sonja, a Guerreira virgem, que vai ceder a sua virgindade àquele que a derrotar em combate. Ela tem uma história muito interessante. Eu também pretendo fazer um vídeo específico sobre Sonja, assim como vou fazer um específico sobre Conan também. Há outros muitos personagens, marinheiros, boxeadores, desportistas, detetives. Howard escreveu sobre tudo. Então, para mim, principalmente, que sou um autor, mas muito antes de ser um autor, eu sempre fui um leitor, sempre foi muito prazeroso ler Howard. Criador de personagens que marcaram a minha vida, e que eu indico fortemente para que você leia Howard, para que você apresente a alguém, ao seu filho, adolescente. É uma leitura de qualidade. Os quadrinhos, eles são realmente muito fortes, né? Você vai ter cenas, barbárie, você vai ter cenas muito fortes, você vai ter lutas, você vai ter espada cortando membro, gente morta, mas para tudo há um contexto. E Conan é um personagem tão bacana, tão profundo, que ele deixa claro em suas muitas atitudes, em suas muitas falas, dá a impressão que ele, como bárbaro, ele é o verdadeiro homem civilizado, devido a um código de moral e conduta que ele possui. A barbárie que ele exala, você lendo, você se sente muito mais compelido a aceitar aquele bárbaro como uma pessoa boa do que a própria civilização. Então você tem uma civilização decadente, imoral, corrupta, egoísta, luxuriosa, e você encontra um bárbaro totalmente alheio à civilização, alienígena àquele conceito de civilização da era iboriana, mas que vai ensinar a você, leitor, a como respeitar o seu próximo,
a como respeitar as individualidades, as questões culturais dos povos. É muito legal, é muito interessante. Quando você passa a se aprofundar na leitura de Howard, seja nos quadrinhos, seja nos contos, não quero parecer pedante aqui dizendo que Howard é uma coisa filosófica, não é isso. Ainda são quadrinhos e histórias de ação, de aventura, de capa e espada. Mas você consegue tirar conceitos muito interessantes. Eu tirei. Então não é uma leitura vazia que você vai pegar ali e você vai escorrer aquele quadrinho, aquele livro, vai pingar sangue. Não é bem isso. Também, mas há sempre um contexto e uma boa história. Então, para mim, na minha visão, esse é o legado de Robert E. Howard. Personagens icônicos, personagens muito bem escritos, muito bem montados, com todo um background concreto, tudo muito certinho, um mundo ao redor vivo, mordaz, em que você acredita. E principalmente, mais do que nos quadrinhos, né, as adaptações que vieram posteriores, mais do que nos quadrinhos, os contos de Howard são fantásticos para você que quer escrever, para você que quer se enveredar no mundo da fantasia, no mundo do fantástico. Pegue Howard e leia. Pegue Conan, pegue Bram McMorne, mas pegue principalmente os contos. Você vai se maravilhar. É incrível como aquele homem que morreu tão jovem, ele se suicidou, Howard se suicidou antes dos 35 anos, se eu não me engano. Howard, ele deixa todos esses personagens para que eles sejam explorados no futuro comercialmente, e ele deixa essa sensação de como esse camarada, se ele fosse, né, ficando mais velho, mais experiente, experimentado na escrita, conhecendo cada vez mais outros escritores, o que ele poderia ter feito, né? O que ele poderia ter criado, o que ele poderia ter desenvolvido? Quanto mais esse homem poderia ter trazido, né, de importante, de cultura, de criação para esse mundo fantástico, né? Então, lamentável. Esse, para mim, é o legado de Robert Howard, o autor fantástico. Foi quem me abriu o mundo da fantasia, foi quem segurou minha mão e me trouxe para esse mundo maravilhoso da leitura, dos quadrinhos, dos contos, da escrita, e que com certeza me motivou muito a me tornar eu mesmo um autor, tá? Agradeço muito por você ter ficado até aqui no vídeo, tá? Eu peço a vocês, se gostaram do vídeo, por favor, deem um joinha, é muito importante para mim. Me sigam aqui, ó, na minha rede social, no meu Instagram, é importante para mim também, aumenta o meu engajamento. Se vocês puderem, me sigam lá no Instagram, poxa, curtam o meu conteúdo, tem lá sobre o meu livro, tem lá sobre a minha vida, tá? E se vocês considerarem, se for interessante, é de graça, tá? Considerem se inscrever aqui no canal, é importante para que eu continue a fazer conteúdo sobre escrita criativa, fantasia e ficção, tá bom? Agradeço muito a todos e até a próxima.